Pessoal, vou falar uma coisa aqui, tá? Que geralmente as pessoas, na hora de considerar a obra, apelam, né? Às vezes até sem querer, para esse argumento, mas eu acho que esse não é um argumento. Qual é o argumento? As pessoas, quando vão falar do Itachi, quando vão nivelar os seus atributos, falam que ele é um cara que tem pontos fracos, como por exemplo, ele tem pouco chakra, ele tem a doença do coração e tudo mais, como se isso fosse um atributo, uma característica do personagem. Porém, pessoal, eu gostaria de levantar uma polêmica aqui, né? Que diz o seguinte: será que um dos motivos, vamos colocar assim, que no databook ou alguma coisa assim, as pessoas nivelem a quantidade de chakra do Itachi como 3 de 5, como 3 de 5, ok? E então vamos lá, mas aí tem uma questão, pessoal. Vamos observar, lembra Goku quando ele teve a doença do coração, no universo do Trunks que ele morreu, mas no universo principal ele também teve essa doença, mas de uma forma um pouco tardia, um pouco depois, ele teve a doença do coração quando ele estava lutando contra o Android 19, na saga dos Androids, saga do céu, depois da saga do Freeza. Porém, eu quero que vocês se atentem a uma observação que talvez ninguém nunca falou, mas é uma observação que depois que eu te falar, você vai começar, se você for honesto, você vai começar a refletir bastante sobre isso. Vamos lá. Quando o Goku luta contra o Android 19, quem nunca tinha visto o poder do Super Saiyajin fica impressionado. Porém, duas pessoas observam uma coisa muito importante. O Ten Shinhan, ele fala assim, antes deles começarem a luta, ele fala: gente, Goku já está cansado, mas a gente só voou, como é que ele já está ofegante? E o Piccolo também, durante a luta, ele fala: esse não é o real poder de um Super Saiyajin, é muito além disso, está acontecendo alguma coisa. E aí Goku, ele começa a colocar a mão no peito, e aí todo mundo começa a pensar, é a doença do coração. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? A doença do coração afetou o desempenho de Goku, fez ele ficar muito mais fraco. E ele não tinha sido sugado energia ainda, ele não tinha acontecido nada com ele ainda. Ele simplesmente tinha acabado de voar. Entendeu, pessoal? Então é isso. As informações que sabemos sobre o Itachi informações do Itachi com a doença. Mas a doença não faz parte do atributo natural de uma pessoa. Não faz parte. Entendeu? Não é tipo assim uma maldição que tem um ponto positivo, que ele nasceu assim, por isso ele tem característica tal e tal. Não, é uma doença, é um debuff. Entendeu? Quando a gente vai considerar o personagem no auge, a gente tem que remover esse debuff. Assim como. Mas esse é o ponto do nosso vídeo. O vídeo é o seguinte: não parece natural você tirar a doença do Itachi. Fica parecendo que você está querendo ajudar o roteiro, criar um roteiro para ele ganhar, ou vão dizer até que é fanboy. Porém, você concorda comigo que faz total sentido a gente tirar a doença do Goku para avaliar o poder dele? O próprio Piccolo falou: não, ele é muito mais forte do que isso. E depois constou-se que ele estava fraco por causa que a doença já estava começando a afetar. E afetou coisa que Piccolo não percebeu durante o treinamento. Então ele afetou naquele momento. Uma doença que afetou naquele momento ali, ou próximo daquele momento, já foi suficiente para derrubar Goku ali, fazer Goku ficar muito fraco. Goku não aguentou a luta. Entendeu? E estava fraco. Estava ofegante, mesmo depois de somente voar, que era uma técnica que ele estava acostumado há muitos anos. Porém, Itachi, ele aguentou a doença tempo suficiente, talvez até anos o suficiente, para ele conseguir cumprir o objetivo dele, que era fazer as contribuições na vida do irmão que ele queria fazer, e ele aguentou fazer até o fim. Então, assim, e também tem outro ponto: Naruto um anime, uma história, um mangá que tem muitos problemas de continuidade e roteiro. Um dos principais é a progressão dos personagens. Se um personagem ele é muito forte e ele acabou no final do Naruto clássico, todo mundo fala: minha nossa, esse personagem é forte. Porém, no Shippuden, já que ele vai elevando o nível de poder a nível de Dragon Ball, aquele personagem, já que não faz mais parte da história, ele deixa de progredir. Se ele continuasse fazendo parte da história, ele talvez, assim como outros, assim como Kakashi, por exemplo, ele continuaria aumentando o poder dele, naturalmente. Ou tirando o poder do nada,
como muitos personagens. Porém, já que ele já morreu, ele ficou no clássico, o arco dele já se encerrou, fica como se fosse assim, o poder dele é só até ali. Mas então tem alguns pontos. O primeiro ponto, que é o principal, a gente não se sente natural colocando a doença no Goku, permitindo a doença no Goku, para avaliar o potencial dele e a força dele. Não parece natural, correto? Porém, talvez para alguns pareça natural você deixar a doença com o Itachi para dizer o potencial dele, sendo que é a mesma coisa. A doença é algo que pode diminuir a capacidade natural, não é capacidade de treino, capacidade de progressão, capacidade de melhorar no futuro, não, é a capacidade existente. Diminuir a capacidade existente de uma pessoa, como por exemplo com o Goku. Então, esse é o ponto. Se tirar a doença do Itachi, talvez os atributos dele de 3 de 5, 3 de 5, do potencial dele de chakra, poderia aumentar para 4 de 5, por exemplo. E se ele avançasse na história, se ele não tivesse um arco definido até um limite, se ele continuasse vivo até o final e participasse do arco do Kaguya, talvez a gente ia ver muito do personagem. Entenda, a gente nunca viu Itachi lutando a sério, cara. A gente nunca viu o potencial real do personagem. Contra Sasuke, primeiro que ele não teve pra Sasuke ali, e ele tava, poderíamos dizer que ele estava brincando. Ou muito afetado pela doença, porque ele estava à beira da morte. Ele ia morrer ali. Entendeu? Então, assim... eu não estou dizendo, comigo não existe assim, pessoal, por exemplo, tá certo, eu vou te destruir no argumento, não, tá dizendo assim, eu sou um cara que gosta de matemática, então eu gosto de refletir sobre conceitos, da mesma forma que eu gosto de jogar xadrez, eu gosto de criar essas teorias, assim, por exemplo, eu não consigo afirmar, não, na verdade não é uma teoria, eu gosto de pensar assim, já que eu não consigo afirmar coisas, eu vou igual a água, eu vou por esse caminho, vou por esse caminho, vou por esse caminho, vou por esse caminho, até onde eu consigo ir. Beleza? E esse aqui me pareceu um caminho que eu posso ir até um certo ponto e colocar a interrogação no final. Qual seria o real potencial do Itachi? Se a gente desconsidera a doença do Goku, por que a gente não desconsidera a doença dele na hora de avaliar o potencial dele? Na hora de administrar a análise dos feitos dele? Porque Goku, no Android 19, ele teve feitos considerado por Piccolo não tão bons assim, considerado por Ten Shinhan como um cara que se cansou só de voar. Coisa que eles tinham aprendido no Dragon Ball clássico. Então, será que o poder real do Itachi, sem a doença, sem o psicológico, sem tudo que aconteceu, será que o potencial dele seria outro? Entendeu? Se eu for considerar um paralelo exato do que aconteceu com Goku para o que aconteceu com ele, ele sofreu muito mais tempo, talvez anos, dessa doença. Outro ponto importante, no começo do Naruto havia limite para potencial e chakra, né? À toa que Sasuke ele só conseguia dar 2 Chidores e meio, se eu não me engano. E depois já era. Ia cair no chão e poderia até desmaiar. O Kakashi mesmo, ele lutou contra os Abus, usou o Sharingan um pouquinho e desmaiou. Entendeu? Então, depois que Kishimoto ele decidiu jogar para cima esse negócio de limite. Como diria um colega, quem gosta de limite é município, né? Alguns colegas, né? Então, assim, o Itachi, o arco dele se encerrou e ele saiu da história em um momento em que a obra ainda era, vamos colocar assim, comparado com o final que virou a Batalha de Megazord nível Dragon Ball, naquele momento da história ainda a obra ela era tímida, comparado com o que ela se tornou no final. Então, assim, eu acho que de forma honesta a gente deveria analisar o Itachi no momento de níveis de poder no arco em que ele participou, naquela timeline ali. Para frente não, porque para frente virou Batalha de Megazord sempre com poderes infinitos. E tem até pessoas que dizem que o Sasuke ele não tinha chakra para invocar aquela serpente roxa na luta contra o Deidara. Mas enfim. Então é isso, fica aí os questionamentos. Primeiro questionamento, já que a gente desconsidera a doença do Goku para avaliar os feitos dele, por que a gente não desconsidera a doença do Itachi para avaliar os feitos dele? Se Goku com a doença durante pouco tempo causou aquilo, imagine Itachi com a doença durante muito tempo. Próximo ponto, já que o Kishimoto, entre aspas, perdeu a mão
parou de trabalhar em profundidade e começou a virar batalha de Megazord de níveis astronômicos, por que a gente não deixa para avaliar o personagem Itachi quando a obra ainda era pé no chão, comparado com o que se tinha naquela época? Beleza? Então fica aí esses questionamentos, né? E fora o lance todo psicológico, né? Que Goku tinha amigos e treinamento, e Itachi tinha solidão, tragédia familiar e etc. Então assim, e outra, a gente viu luta séria do Itachi, ou a gente só viu, a gente teve mais feitos, se for analisar por feitos, a gente teve mais feitos dele brincando, dele treino dele ali, né? Ele tinha motivos sérios para estar no potencial máximo, para lutar com tudo que ele conseguia. Ele tinha esses motivos ou ele não tinha esses motivos? Ele tinha motivo para ficar se contendo, para ficar fazendo o que ele fez ali na luta contra o Itachi, etc. E lembre-se, Itachi é um pacifista. Então assim, eu estou querendo dizer que eu sou um fanboy do Itachi? Não. Eu estou querendo dizer que eu sou um cara que gosta de matemática e lógica, e assim como no xadrez, eu sou tipo a água. Onde tem um caminho de raciocínio lógico, eu tento ir por aquele caminho, depois por outro, e ver até onde a lógica me leva, de forma imparcial. Valeu a todos.